Bom dia novamente a todos. Estamos aqui hoje no nosso encontro do sábado letivo, na Escola Estadual Zoroastro de Oliveira. Vamos iniciar o segundo momento com a segunda parte, que fala sobre a questão do trabalho escravo, né? Vai fazer também uma linha do tempo, no sentido de qual foi esse legado, né, que vem sendo trazido para nós, até chegar a esse cúmulo do absurdo que a gente vive hoje ainda no nosso país, de trabalhos forçados, trabalhos análogos ao trabalho escravo, né, que é a temática da nossa apresentação. Então, eu vou apresentar a minha tela aí, e aí vocês vão me dizer se tá aparecendo tudo certinho, tá? Que aí eu não consigo ver daqui. Tá aparecendo? Ainda não. Agora tá. Agora sim. Isso, tá. Então, o título é O Espólio da Escravidão, Palavras de Fogo pela Real Libertação na Poesia e na Música Popular Brasileira, tá? O espólio seria no sentido de herança, tá? A herança da escravidão, né? O que ela deixou para nós. E o objetivo dessa proposta, né, depois dessa viagem histórica aí, dessa contextualização maravilhosa, feita aí com maestria pelas professoras Flávia, né, com algumas considerações da Cida Muniz e outros nossos colegas, o nosso objetivo agora é focalizar, né, esse olhar crítico, esse olhar de leitor, e tentar passar para esses alunos, né, esse viés a partir da leitura de alguns textos, né, que vão ser letras de música e poemas. Poemas eu escolhi especificamente os poemas do Carlos de Assunção, que é um poema bem famoso da produção afro-brasileira, né, para a gente tentar mapear se existe aí nesse processo de escritura, na expressão estética, daquilo que a gente considera como estético, né, na interpretação das declamações, né, se existe algum ato que se configure como a voz do negro, né, como um modelo de protesto, um grito por libertação, ou como diz o próprio Carlos de Assunção, né, as palavras de fogo, né, o poder da palavra. Então, Carlos Assunção, eu trouxe aqui alguns vídeos e montagens, né, eles são multissemióticos, ou seja, usa diversas linguagens, não só a palavra, mas a sobreposição de imagens na estrutura do vídeo, e a declamação desse primeiro poema que a gente vai abordar, que se chama Protesto, ok? Agora eu vou compartilhar só a minha guia para sair o som, tá, gente? Uma guia, isso. Presta atenção. E... Mesmo que voltem as costas, as minhas palavras de fogo, Tá não saindo pararei som? de gritar, não pararei, Tá. não pararei de gritar. Tá sim. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras europeias, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, mas existentes, nos braços do pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem junto comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós, que corre nas minhas veias,
São gritos de rebeldia. Um dia talvez alguém perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu direi, sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces? Sou eu aquele que te tornara vítima dos homens. Sou eu aquele que, sendo homem, fui vendido pelos homens. Em leilões em praça pública, que foi vendido ou trocado como cimento qualquer. Sou eu que plantara os canaviais e cafezais, os regou com suor e sangue, aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país, que sofrera 1000 torturas, que chorara inutilmente, o que dera tudo o que tinha, e hoje em dia não tem nada. Mas hoje, gritos não é. Pelo que já se passou, o que se passou é passado. Meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, e porque depois de tudo, a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu, o enganado no passado, preterido no presente. Sou eu quem grita, sou eu, irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão, para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação. Tem as pedras dos meus braços, o talacal das minhas lágrimas. Por isso a nação é triste, é muito grande, mas triste. É entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia sobre ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma visão mais ampla. Como um cavalo de Troia, a liberdade me dera. Havia serpentes futuras, sob manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me de repente, como bagaços de canas, como palhas de café, como coisa imprestável, que não servia mais para nada. Um dia jogaram de repente nas sarjetas da rua do desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonharam com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Sou eu quem grita. Eu tenho fortes razões, irmão. Sou eu quem grita. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo. Piedade não é o que eu quero. Piedade não interessa. Os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Não quero ser marginal. Quero entrar em toda parte. Quero ser bem recebido. Basta de humilhações. Minha alma já está cansada. Eu quero o sol que é de todos. Ou alcanço tudo o que eu quero. Ou alcanço tudo o que eu quero. Ou gritarei a noite inteira. Como gritam os vulcões. Como gritam os vendavais. Como grita o mar. E nem que a morte terá força para me fazer calar. Aí, esse é o Carlos Assunção. Forte, né, gente? Nossa, chorei. Verdadeiro, né? É. Vou passar um segundo aqui dele também, que é o Linhagem, tá? Tem alguém pedindo para entrar aqui, não? Segundo poema dele. Alguém com o microfone ligado aí, por favor, gente, desliga. José Davi, a Vânia levantou a mão. Oi. Tá, peraí. Só um minutinho, Vânia. Estou preparando aqui o segundo.
Oi. Davi, Oi, Vânia. foi aquela fala minha que emocionou demais esse texto aí. Uhum, perfeito. Você já vê aí um grito de protesto, né? Aqui existe um ideal de libertação na força da palavra, né? Isso vai ficar mais forte ainda aqui no Linhagem. Vou compartilhar com vocês. Depois eu vou trazer o texto escrito para a gente estudar mais detidamente o texto escrito, ok? Nas imagens apresentadas nesta projeção, há memórias de muitos brasileiros. Os mais velhos podem reviver nelas impressões até então reservadas aos recônditos da memória. Os mais jovens podem vivenciar novas descobertas, outros universos. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia. Me envia mensagens do Ouro. Meus dentes brilham na noite escura, afiados como o Agadá de Ogum. Eu sou descendente de Zumbi. Sou bravo, valente, sonoro. Os gritos aflitos do negro. Os gritos aflitos do pobre, os gritos aflitos de todos os povos sofridos do mundo. No meu peito desabrocham em força, em revolta, me empurram pra luta, me comovem. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia. Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim. Eu trago os duros punhos cerrados, cerrados como rochas, floridos como jardins. Eu sou descendente de Zumbi. Ok. Corte também, né? Alguém quer comentar? Pessoal? Ok. Davi, eu ando muito chorona, eu tô que nem mulher grávida. Tudo eu choro. Então, eu acho que até essa música aí da capoeira, né, remete, nossa, dá uma... É isso. Ok. Agora eu vou passar de novo o protesto, o primeiro poema, só que agora ele foi musicado, tá? Ele se torna lírica. Por um youtuber aqui, eu achei que ficou bem bacana, aí eu trouxe para vocês. Vou ver como é que ele vai funcionar aqui. Isso. Estou demorando um pouco, amor, porque eu tenho que desliga. compartilhar sempre guia, sempre... Espera aí, pede para a Luane desligar o áudio dela, porque está ligado. É Lauane, né? Mesmo que voltem as costas, as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar o sangue de meus avós que corre nas minhas veias, são gritos de rebeldia. Não pararei de gritar, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. Não pararei de gritar, tenho fortes razões, quero
coisa melhor. Eu quero o sol, ele é de todos. O sol é de todos, não pararei de gritar. Oh, 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 minha história é contada com tintas de amargura. Piedade não me interessa, os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor, eu quero sol, ele é de todos. Não pararei de gritar, de gritar. Como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. Não pararei de gritar, tenho fortes razões, quero coisa melhor. Eu quero o sol, ele é de todos, o sol é de todos, não pararei de gritar. Oh, 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 sobre grilhões e correntes, no passado e no presente, sou eu quem grita, sou eu o que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país. Não pararei de gritar, de gritar. Oh, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. Não pararei de gritar, tenho fortes razões, quero coisa melhor. Eu quero o sol, ele é de todos, o sol é de todos, não pararei de gritar. Oh, oh, oh. Vocês perceberam as diferenças da composição estética dos textos, né? O primeiro, você tinha ali o poema declamado, né? Peraí que eu estou tendo um problema de compartilhar a tela inteira aqui. O primeiro, você tinha ali o poema simplesmente declamado, né? Esse link aqui, tá todo mundo vendo aí? Tá, sim. 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 Né? O poema Protesto declamado. Depois o Linhagem, nós tivemos aí uma série de fotos sobrepostas umas às outras, né? Contando uma narrativa tanto na vertente de imagem quanto na vertente das palavras, né? E depois na lírica, o texto musicado. E agora vamos ler e analisar mais detidamente, né, o poema Protesto, do Carlos Assunção. Tá dando para enxergar a letra aí? Ficou bem pequenininho na hora de fazer o slide, mas acho que tá dando para ver, gente? Eu consigo. Sim. Talvez quem esteja pelo celular, que talvez esteja pequeno. Não, eu estou pelo celular, mas eu dou um zoom, dá para ler bem, ó, vítima dos homens, sou eu aquele que... É só dar um zoom. Então vamos começar aqui nessa primeira coluna aí, ó. Eu primeiro vou fazer uma leitura, depois a gente vai parando aí onde eu sinalizei, tá? Para eu comentar. Protesto,
de Carlos Assunção. Mesmo que voltem as costas às minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras, ouropéis, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, mas existentes. Nos braços do pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Um dia talvez alguém perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta em mim? Quem é? Sou eu. Desculpa, gente. E eu responderei, sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces. Sou eu aquele que se tornara vítima dos homens. Sou eu aquele que, sendo homem, fui vendido pelos homens, em leilões, em praça pública, que foi vendido ou tocado como um instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantara os canaviais e cafezais e os regou com suor e sangue, aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país, o que sofrera 1000 torturas, o que chorara inutilmente, o que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada. Mas hoje grito, não é pelo que já se passou. O que se passou é passado, meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu o enganado do passado, preterido no presente. Sou eu quem grita, sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão, para que fosse construído o alicerce da nação, o alicerce da nação. Tem as pedras dos meus braços, tem a cal das minhas lágrimas, por isso a nação é triste, é muito grande, mas triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia, a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sobre o manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me de repente com bagaços de cana, com palhas de café, como coisa imprestável que não servia mais para nada. Um dia jogaram-me de repente nas sarjetas da rua do desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita e tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita, tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Meu irmão fica sabendo, piedade não é o que eu quero. Piedade não me interessa, os fracos querem piedade, eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade, não quero ser marginal, quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido, basta de humilhações. Minha alma já está cansada, eu quero o sol que é de todos, quero a vida que é de todos, ou alcanço tudo o que eu quero, ou gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar, e nem a morte tem força para me fazer calar. Olha, belíssima interpretação, viu, José Davi? Parabéns. Eu gosto de entrar no personagem, tentar sentir a emoção. Ficou melhor que o primeiro. Ficou ótimo. Tentar sentir. É bom na leitura a gente tentar, viu, aluno? Quando a gente
ler, reler diversas vezes, entender, tentar sentir essa emoção, né, que o escritor tentou passar, que o poeta tentou passar, que é isso o sentido das coisas, né? Agora vamos voltar aqui para a análise, ó. Mesmo que voltem às costas as minhas palavras de fogo, ou seja, são palavras de protesto, palavras de fogo, são armas, é análogo às armas de fogo que foram utilizadas, né, muitas vezes na captura, ou como um instrumento de ameaça para a escravização desses povos lá atrás, né? E aí ele diz, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Você vê que ele é insistente, né? Ele, a todo momento, em quase todas as estrofes, ele se afirma como sou eu quem grita, né? Por quê? Porque quando quando é retirado de você o seu direito de cidadão, né, é retirada a sua identidade, né? Você deixa de ser você, o ser humano, para se tornar uma coisa, uma máquina que trabalha em prol do lucro do outro. Então, eu acho que essa é a intenção dele, de a todo momento estar se reafirmando, né, como, né, sou eu aqui que grita, sou eu quem vive, sou eu, meu irmão, né, e aí ele vai chamando o interlocutor, o leitor, né. Senhores, fui enviado ao mundo para protestar. Então, todas as mentiras, tudo que foi contado, né, assinou a Lei Áurea lá, tá todo mundo livre agora, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá, aí joga esse povo no mundo sem ter emprego, sem ter nenhum posicionamento social, sem ter nenhuma política pública para essa sociedade realmente absorver essa população como cidadão pleno de direitos, né? Então, infelizmente, ele vem trazer essas palavras de fogo, né? E aí ele vem aqui atrás do muro da noite, né? Ele traz a questão da escuridão aqui, né? A escuridão da pele, né? Aqui eu acho que há uma espécie de comparação, né? Com relação à escuridão da pele do negro com a escuridão da noite, da alma do ser humano que pratica esse tipo de ato abusivo, né, de escravidão, né, sem que ninguém perceba. Muitos dos meus ancestrais, né, os antepassados escravos, já mortos há muito tempo, aqui é quase que uma literatura fantástica, né, reúnem-se em minha casa, vai fazer uma ligeira pincelada na questão das religiões deles, né, dos iorubás, do candomblé, da umbanda, dos preto velhos, né, reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões, são prisões, né, são mecanismos de prisões, tá, gente, quem não sabe aqui, os alunos, e correntes que no passado eram invisíveis. Aqui ele já faz uma alusão ao que se vive hoje, né, então, quer dizer, ele faz uma contraposição de imagens, uma contraposição espacial, né? De lá de trás, a coisa era assim, eu grito por isso, mas grito principalmente por hoje, né? Sobre grilhões, correntes, que no presente são invisíveis, mas existentes. Que correntes será que são essas, gente? As de hoje. Por exemplo, a falta de acesso a uma educação de qualidade a pessoas de comunidades menos favorecidas, de favelas, né? Não é só negro, né? Como o Nivaldo disse, né? Não é uma questão... É também uma questão racial, mas ao mesmo tempo não é, né? É uma questão de diversidade, né? Nos braços do pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos com ele, né, os enjeitados da pátria. Aqui ele está se referindo a todas as minorias, todas, não só aos negros, né, a todos os degredados, a todos os enjeitados da pátria. Senhores, aí ele retoma, ele focaliza, né, os antepassados, o sangue dos meus avós, e aqui ele faz a genealogia, né, porque quando ele coloca ali a questão do sangue, vem à baila a questão da consanguinidade, da genealogia, da genética, né? Tanto da etnia negra, quanto da conversa de que há processo de aculturação, processo de demonização religiosa, no intuito de calar
a cultura, calar a religião e impingir a língua europeia, a língua portuguesa, no caso, né, ao negro, que de diversas nações e, portanto, falante de diversas línguas lá do território do continente africano, né, que acaba sofrendo esse apagamento para que ele se torne uma coisa, um escravo, né, e a perda da identidade, né, são gritos de rebeldia lá, que correm em minhas veias. Um dia, talvez, alguém me perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando, quem é que lamenta assim, quem é que está gritando? Isso aqui ele está falando com a gente, que muitas vezes a gente fecha os olhos, né? Aquilo que vocês comentaram ali no final da apresentação da Flavinha, né? Por exemplo, lá o exemplo que o Leandro deu lá do trabalho escravo, que às vezes a gente fica com medo de criar problema, e aí não denuncia e tal, e meio que a gente acaba se tornando cúmplice da situação, né? Porque a gente permite, né? Então, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? É como se fosse o homem branco perguntando, né? Quem é você? Quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? E eu responderei, sou eu, irmão. E ele chama de irmão, né? E a genealogia do sangue também faz uma referência à cor do sangue. Quer dizer, a cor do sangue do negro é a mesma cor do meu sangue, do branco, do índio, do amarelo, né? É vermelho, né? É humano. Somos todos humanos. Irmão, tu me desconheces, né? Sou eu aquele que se tornara vítima dos homens, sou eu aquele que, sendo homem, fui vendido pelos homens. Aqui ele vai falar do processo de coisificação do ser humano, né? Pelo poder do capital, pelo poder do individualismo, né? Como um instrumento qualquer. E vai falar que da questão do legado que ele trouxe, né, enquanto escravo, na construção do país, né, porque até meados do 19 ali, antes da vinda dos imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, né, e, enfim, dos europeus para trabalhar nos canaviais depois da libertação, a maioria da população brasileira era negra, né? Esse ato de trazer esses europeus também correspondeu a uma atitude de querer mudar a parte étnica da nossa sociedade, né? O embranquecimento da sociedade brasileira, né? E aí ele vai falar, né, o progresso do país, que ele contribuiu muito para isso, e que hoje em dia, né, aí ele joga para a atualidade de novo, hoje em dia não tem nada, mora nas favelas, não tem direito à educação, sofre, são raras às vezes, raríssimas, mas hoje grito não pelo que se passou, ó. Se passou é passado, meu coração já perdoou. E aqui ele se coloca como um sujeito nobre, né? Ele perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo, a justiça não chegou. Né? A justiça não chegou. Sou eu quem grita. Davi, não interrompendo, mas já, eu sinto que ele disse que perdoou, mas eu não sinto que ele perdoou, não, que ele tem uma mágoa muito grande. Pois é, porque se fosse uma coisa que tivesse acontecido e passou e acabou, e realmente o Estado tem políticas públicas efetivas para a superação de toda essa problemática, aí pode até ser. Mas acontece que não tem, né, Vânia? Não tem, né? E quando tem, é criticado de tudo quanto é lado, sabe? Como, por exemplo, as cotas, né? O sistema de... Vou falar disso mais adiante. Você conseguiu alcançar o raciocínio? Vânia? Eu ainda ia falar mais. Não, Davi, mas é que é tão profunda esse texto, essa poesia. Mas é para a gente mergulhar mesmo. Para mergulhar mesmo. O coração, as palavras são amargas, mas o coração tá leve. Sabe, eu entendo. É que eu ia falar, posso falar? Que eu ia falar, que perdoar, você perdoa,
mas até para não acontecer e para mudar a vida das gerações futuras, do pensamento de uma Por isso que eu falo sociedade, da você tem que genealogia. continuar falando naquilo. Você Uhum. tem que continuar debatendo, porque Não, senão tem cai no uma mágoa, não esquecimento. tem? Tem uma mágoa aí É dentro. aquela famosa frase, você perdoa, mas não esquece, para que não aconteça de novo, Mas aí não é Isso. perdoado. né? Mas Vânia, é o perdão, ele teve o perdão. Se ele deixa de falar, cai no esquecimento. Ninguém mais vai Exatamente. lembrar que houve uma Exatamente. Entendi. Né? E vai vai vir. continuar tendo E escravidão esse de é só bastante anos. o primeiro poema. Ainda vão vir outros aí, gritos de protesto mais fortes do que esse. Principalmente o último, né? Que é mais contemporâneo a nós aqui. Então, sou eu quem grita, o enganado do passado, olha aí, e preterido no presente. Ou seja, né? Passado para trás no presente. Sou eu quem grita, sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu, e construiu o alicerce da nação. Ele é o alicerce da nação, ele traz aqui, que se coloca como um alicerce da nação, tanto que ele repete esse verso, né? Ele repete esse verso como maneira de se reconstruir dos escombros, dos estilhaços que sobraram, do espólio, né? Dessa herança perversa, né? Ele vai tentando se reconstruir através das palavras de fogo, vamos pôr assim, né? Tem pedras nos meus braços, cal nas minhas lágrimas, por isso a nação é triste. É como se fosse um castigo divino isso aqui, ó. Por isso a nação é triste, corrupta, né? É muito grande, mas triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste, né? Porque ele sofre com tudo isso sem que ele tenha tido culpa, né? A minha história é contada com tanta amargura, né? Com tintas de amargura, né? Um dia sob ovações, né? E rosas de alegria, da libertação, da assinatura da Lei Áurea, né? Jogaram-me de repente da prisão em que me achava, né? Dos grilhões visíveis para os grilhões invisíveis, para uma prisão mais ampla, né? Jogou no mundo, jogou no vento, né? Como dizem os árabes. Ah, vou te jogar no vento, você se vira. Foi um cavalo de Troia, quem não conhece a história lá do cavalo de Troia, né? Foi um presente grego, a liberdade que nos deram. Lembra que eu falei para você, Alexandre, que eu ia falar do cavalo de Troia? Tá aí, ó. Foi um presente grego, né, que nos deram. Havia serpentes futuras, né, que estavam ali nos esperando, né? Trabalho escravo, trabalho análogo ao trabalho escravo na atualidade, né? Sobre o manto do entusiasmo, um dia jogaram-me de repente com bagaços de cana, como palhas de café, como coisa imprestável, que não servia para mais nada. Um dia jogaram de repente nas sarjetas da rua do desamparo, né? São os sem-teto, são as pessoas em situação de rua, né? E tudo isso sob ovações e rosas de alegria, né? Como se agora está tudo certo, né? Mas você se vira, né? Inclusive foram criadas leis. Assim que eles foram libertos, né? Se não me engano, tem um livro, não sei o que, Freire, o nome do autor, me fugiu agora, que é Casa Grande e Senzala, o título do livro, que fala, é um livro teórico, né? Que fala justamente Gilberto Freire, Casa Grande, Freire. Isso, Casa Grande e Senzala. Ele faz todo um mapeamento ali, né? Ele diz que agora a coisa está tudo certo e tal, e a nação ela é multicultural, nós somos formados por índios, por europeus, por negros, e todos vivem definitivamente numa condição de igualdade, de cidadania. A coisa não é bem assim, né? E aí o que acontece? O Getúlio Vargas, quando ele entra ali, né, em 1930, né, o Cida? Sim. Aí o Vargas, quando ele vem, ele pega esse discurso do Gilberto Freire para legitimar as coisas, a Constituição, né, as novas leis que foram criadas, né, inclusive, por exemplo, manifestações como a capoeira e a vadiagem, né,
era considerado vadiagem, e era crime, e se você tivesse ali 14 anos ou mais e tivesse ali jogando capoeira, né, que é uma parte da sua cultura, né, você ia preso, né? Você Era não era mais proibido, escravo. era Você não era mais escravo. Então você não era. Será que você não era mais escravo? Né? Se você não tem Até direito. mesmo o samba, né? É? Quem gostava de samba era malandro, era sem trabalho, era vagabundo. Isso, exatamente, a vadiagem, por isso que tinha essa especificidade. Eu não trouxe a lei aqui, mas eu lembrei dela agora para poder fazer um link aqui com o texto, me veio aqui agora, o Gilberto Freire, né? Então, esse discurso foi muito utilizado, né? Há vários teóricos, né, que inspiraram diversos ditadores mundo afora, como, por exemplo, Nietzsche, quando ele fala Deus está morto, as coisas são vazias e tal, é preciso construir uma nova sociedade e tal. Isso inspira muito Hitler, né, na construção do nazifascismo, né? Mas vamos voltar aqui no tempo, senão a gente vai envereda por outros caminhos. Irmão, sou eu quem grita e tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita, tenho mais necessidade de gritar que de respirar, né? Para você ficar vivo, você precisa respirar, né? Então é como se estivesse valendo a vida dele aqui. Ele precisa se sentir gente, ele precisa se sentir humano de novo, né? Essa necessidade dele é tão mais ou maior até do que a necessidade de permanecer vivo, né? Mas irmão fica sabendo, piedade eu não quero, ele recusa a piedade, né? Os fracos pedem piedade, eles colocam como um forte. Eu quero coisa melhor, ele só quer ser aceito. Eu não quero mais viver no porão da sociedade, não quero ser marginal. Marginal não no sentido de bandido, viu, alunos? Porque marginal, a palavra marginal, muitas vezes ela é usada no sentido de meliante, de criminoso, de bandido. E não, marginal é aquele que vive à margem, né? À margem da sociedade. Por isso que quando você passa numa rodovia que é às margens de um determinado rio, você fala lá, vamos atravessar a rodovia Marginal X, lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Marginal Tietê, né? É uma rodovia marginal, que vive ali à margem, ok? Quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido, basta de humilhações. E para isso acontecer, ele é o que a Cida falou, ele precisa, ou alcanço tudo isso que eu quero, ou gritarei a noite inteira, né? E é na calada da noite, é na surdina, né? Que os protestos acontecem, que as revoltas, né? Surgem, enfim. Aí ele volta a fazer uma analogia à questão dos deuses iorubás, né, africanos, os vulcões relacionados a Xangô, os vendavais relacionados a Yansan e o relacionado a Iemanjá, né? Como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como gritam o mar e a morte. Nem a morte irá me fazer calar. Né? Muito forte, né? Agora, alunos, refletindo mais um pouco sobre as palavras de fogo do Carlos Assunção, eu tenho aí algumas perguntas. Vocês estão com papel e caneta aí? Alunos? Oi. Vamos pensar um pouco aqui. Qual que é o tema desse texto aí? Vai anotando. Depois eu vou disponibilizar todo esse material lá no Classroom. E aí vocês podem fazer com maior tranquilidade, tá? Porque senão não vai dar tempo. Agora vamos só pensar, e aí se vocês quiserem ir anotando as coisas, tá? Qual que seria o tema do texto? Arrisca aí uma resposta. As palavras de fogo, o protesto. Sobre o que ele está falando e como se dá essa abordagem. Tem gente? Ninguém? Eu acho que o tema do texto é, sim, a questão do protesto, né? É a questão do se colocar de novo como ser humano, como um indivíduo, como partícipe da sociedade
e, portanto, tem direitos civis, tem direitos a ser tratado, né, como a dignidade da pessoa humana, etc. E essa abordagem, ela se dá de uma maneira direta, né, embora muito ética, mas forte, de maneira forte. É um grito, é uma exigência, né, são palavras de fogo. Aí a terceira bolinha ali, ó, o eu lírico, ele é profundo em suas considerações, é profundo, sim, né, algum tipo de emoção nas palavras, nossa, só pela minha leitura, você percebe que, né, como são coisas fortes, né, elas vêm carregadas de significados, né, são armas, né, que a gente chama de contradiscurso, né, é um discurso que precisa ser forte para poder romper paradigmas, para poder romper o preconceito, o racismo, e toda essa estrutura que vem sendo engendrada, né, até os dias atuais, e que são coisas que vêm lá de trás, né, milenares, né, centenárias. Né? E que tipo de emoção que é essa? Você tem desde a tristeza até a amargura, até a vontade de ser aceito, né? Há alguma comparação, analogia do regime escravocrata de séculos anteriores com práticas de trabalhos escravos na atualidade? O tempo todo, né? Ele faz essa mediação, né? Entre o que foi e o que pode vir a ser, né? Se eles continuarem lutando e exigindo os direitos aos quais eles realmente sim têm o direito. Segundo o eu lírico, a justiça chegou. Fala explicitamente isso lá, gente. Chegou ou não? Sim. O eu lírico é a voz que fala dentro do poema. A justiça não chegou. Não chegou. Não chegou, porque eles ainda são preteridos de muitas coisas, né? Vocês, alunos, ou professores, ou colegas, têm mais alguma consideração a fazer sobre esse poema? Não? Posso passar adiante? Sim, Davi. Ok. Ok. A segunda, ela é mais amena um pouco, né? Uma música que chama Canto das Três Raças. Eu trouxe... Não é de autoria... Não sei se eu coloquei Clara Nunes aqui, porque ela também canta, né? E a mais famosa é a versão da Clara Nunes, mas eu trouxe a versão da Mariane de Castro, né? Vou compartilhar com vocês aí só a... Ixi. Travou aqui, gente. Peraí. Tem um pouquinho de paciência que meu computador, acho que ele tá com um cavalo de Troia mesmo. Estão aí? Eu tô. Uai, gente. Eita. Agora travou mesmo. Socorro. Aí. E quando ele resolve atualizar, o seu não está fazendo isso, não? De vez em quando começa a Não, atualizar e fica rodando o resto da vida. Ah lá, ele reiniciou o PowerPoint. Mas vamos lá, vamos pegar o link aqui. Vou só pegar o link da Mariane de Castro. Vamos. Eu vou jogar lá no... Aqui, ó. Rapidão, gente, só um minuto. Uma janela, uma guia. Ok, tá aí, ó. Cumprem. Eles ilustram essas matizes das crenças que foram apagadas deles, né? Que foram parte desses cortes à faca no corpo, na cultura, na identidade, né? Em todo o processo de aculturação e de escravização.
né? Eles também são palavras de fogo, isto é, isso se configura também como um protesto? Sim. Por quê? Porque toca o dedo na ferida, né? Onde é desagradável, né? De se ouvir, a parte que foi varrida para debaixo do tapete é colocada à baila, né? Para ser discutida e resolvida, né? Porque não adianta só discutir, tem que resolver, né? Aí eu queria que vocês destacassem um verso, né? Ou uma imagem poética que vocês acharam mais fortes, né? Que você considera no poema em estudo. Mas isso aí eu vou deixar para vocês depois fazerem lá no Classroom, porque senão não vai dar tempo. Eu tenho acho que meia hora só para concluir tudo. Veja esses versinhos aqui, ó. Promessas de sol já não queimam meu coração. Que tragédia é essa que cai sobre todos nós, né? Ele repete o verso. Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? O que ele quis expressar com essas duas imagens, né? É uma cobrança. Ele está fazendo uma cobrança, né? De todos nós, né? E aí eu trago para vocês também Martinho da Vila, né? Aí é uma coisa mais light, festeira, mais, né? Mas não deixa de trazer também as palavras de fogo, né? Do que o Carlos Assunção se refere. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Bora! Isso é Zeca Pagodinho. Ai, Zeca Pagodinho? Peraí que deu probleminha aqui. Tô corrigindo já. Que zomba, o link estava quebrado. Isso, é esse aqui. Vocês vão ver como a filha dele é a filha dele na música, tá? Tudo bem, Fernando Tarim aqui. Eu tô chegando. Peraí, só um minuto. Aqui, eu vou fazer uma pergunta pro frentista. A filha dele que está com ele na música é uma exímia pianista. Vocês vão ver Quem é a tocar. Martinalha? Não, não é a Martinalha, não. É a... Ai, agora eu esqueci o nome dela. Maria Freire, acho. Martim da Vila, isso. Aí... Maíra Freitas. Show! Show, né? Pianista violenta, né? E ele é ele também, né? É. Só voltar na apresentação. Gostou, Cida? A Cida tá rindo, gostoso. Gostei, tá muito. Gostoso sábado, né? Adoro um sábado muito com bastante poema, música, muito bom. Olha, muito bom mesmo. Vamos pegar aqui na letra, então. Que zomba, festa da raça, né? Valeu, Zumbi, ele agradece, né? Zumbi dos Palmares, o grito forte dos Palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, hoje a vila é que zomba, é festa, né? Hoje é dia de festa, é batuque, é canto, é dança, jongo e maracatu, aqui você tem elementos da cultura, né? Da dança, das práticas culturais, né? Vem menininha para dançar o caxambu, aí ele repete, né? Ó, negamina, Anastácia não se deixou escravizar, as princesas africanas, né? Clementina, ó, Clementina, o pagode é o Partido Popular. Pagode, um derivativo do samba, né? Dos sambas de roda, aqueles que a gente comentou que foi proibido, né? Que também é parte dessa cultura. Sacerdote, né? Já é um elemento religioso, né? Ergue a taça, convocando toda a massa nesse evento que congraça gente de todas as raças numa mesma emoção. Aqui ele fala da multiculturalidade, né? Do multiculturalismo e da diversidade, né? E faz a festa, que ele está fazendo a festa, né? É uma festa, até aqui a gente só vê festa, não vê protesto, né? Essa quizomba é a nossa Constituição, né? É o ideal que a gente procura, né? É o ideal que a gente está tentando construir, né? A valorização, o respeito, né? Da magia da raça, da magia da cultura, da magia do povo negro, né? Que magia reza a G1 é comida sagrada, né? Comida sagrada dadas as cabeças aos orixás, né? Da Yorubás, do Candomblé e também da Umbanda, que a gente pensa que a Umbanda é uma religião africana, não é. A Umbanda é uma religião brasileira com influências, não gosto dessa palavra influência, mas com, digamos assim,
contatos de diálogos com a parte ritualística dos cultos de nação, né, que é o candomblé. Esse sim é africano. Tem a força da cultura, né? Reza Jejum e Orixá, tem a força da cultura, tem a arte e a bravura, e um bom jogo de cintura faz valer seus ideais. Aqui ele já começa a falar de ideais, aqui ele já começa a tocar no ponto da utopia, né? Que são elos que vão ligar todos os outros poemas anteriores, né? A beleza pura dos seus rituais, né? Os rituais religiosos. Aí a menina entra cantando, né? Vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Luanda, capital de Angola, né? Para iluminar a rua. Nossa sede de que o apartheid se destrua. O apartheid é a marginalização, é colocar à parte, né? Um povo por conta de cor de pele, né? Ou de cultura, ou de crença. Davi, posso fazer uma consideração aí? Aí vai falar Nelson Mandela e tal, mas pode falar assim. Isso. Não, é isso. Acredito que tenha por conta da África do Sul, né? Do apartheid da África do Sul. Uhum. E eu ia falar uma coisinha que a Anastácia, ela não se deixou, né? Além dela, ela até é considerada santa, não é aquela que tem ficou com a mordaça, pôs a mordaça, os donos colocaram a mordaça a dona, né? De ferro, e ela não conseguia nem comer, né? Então ela até é considerada assim no cristianismo, né, para uma santa. Uhum. Ah, não sabia. Ela era santa, não. Mas é isso. É isso, Cida? É isso. Ok. Agora, tentando ir mais fundo na leitura, né? A suposta alegria da arte de Martinho da Vila tem alguma razão de ser? Existe ali uma festa, né? Uma comemoração, sim. Né? É a comemoração do sangue, da raça, da força, né? Que apesar de tudo eles estão resistindo, né? Eles resistem, né? Apesar de eles serem sido libertos, mas mesmo assim continuando à margem, eles resistem, né? A festa da raça comemora ou ironiza? Em que medida isso acontece? Qual a medida do sarcasmo? Ele é explícito ou é sutil? Essa eu vou deixar para vocês responderem, tá? A letra da canção recupera elementos da cultura afro? Sim, vários, como a comida, as comidas sagradas, como as danças, né, as práticas ritualísticas, etc. Ok? E, por fim, algumas conclusões preliminares que a gente já pode apontar aqui para ir já engendrando o final da nossa apresentação, né? As palavras de fogo, metáfora usada pelo Carlos Assunção, né? Elas são armas não violentas, né? São armas contra discursos hegemônicos, europeizantes antigamente, né? Ou eurocêntricos, e agora com a americanização do mundo também, né? Que traz esse conceito de liberdade que eles pregaram dos franceses, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, mas que as coisas não acontecem bem assim, né? Então, são armas contra esses discursos hegemônicos, das maiorias, vamos pôr assim, né? Contra os senhores, ainda com uma mentalidade colonizadora, né? E quais são essas armas da colonização? Como eu disse, é o apagamento da cultura, a desvalorização ou demonização das práticas religiosas, só para citar algumas, tá? O apagamento da língua nativa, a primeira coisa que o colonizador faz quando ele vai escravizar, vai dominar um povo e tal, é exigir que ele aprenda a sua religião, a sua língua, a catequese, né? Por isso os jesuítas aqui no Brasil, com os índios e tal, impingir a religião dominante, etc., só para citar alguns, tá? São algumas conclusões preliminares. Oi? Volta um slide, faz favor? Volto, sim. Mais um? Mais um? Oi? É um só para frente, por favor.
Para frente ou para trás? Pra frente. Obrigado. Acho que ele tá. Você está anotando? É isso? Tô. Ah, nossa, tá rápido, hein? Tudo bem. E agora, só para finalizar, aí eu trouxe algumas políticas públicas aí, expressas, né, na arte dessa menina, né, que está começando agora, né? Bia Ferreira. Cota não é esmola. E ela faz uma construção estética, lírica, muito boa ali no sentido de mesclar a declamação e a interpretação da declamação no som da viola e depois o canto, né, a melodia e tal, é bem bacana. Vou colocar aqui para vocês, vamos ver se isso foi. Uma guia. Presta atenção na força disso aqui, hein, gente? Pra gente finalizar. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita, não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro ponto não se fecha. Você decorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é preta, um vato fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nem um cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que estava lá na escola. Que todos são iguais, que cota é esmola. Cansada de esmola, se sentindo da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota o bem pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai.
Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, liga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, liga. É peito aberto, espadachim do gueto, liga. Peito aberto, espadachim do gueto, liga. Peito aberto, espadachim do gueto, liga. Samurai, peito aberto, espadachim do gueto, liga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, liga. É peito aberto, espadachim do gueto, liga. Samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi, tandará, otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para, no silêncio o coração dispara, otará, otará, tapará, dará, tapar, adará, experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota em cobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar, porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Isso é forte, né? Ok. Jacó quer falar alguma coisa? Levantou a mão, Jacó? Jacó levantou a mão. É que eu esqueci só de tirar a mão. Desculpa. Mas é muito forte mesmo. Esse tipo de música é uma coisa assim, rap. Essas músicas são fortes. Né? Ela traz um ajuntamento ali de constituição estética de música, né? Com primeiro a declamação, depois ela vai ficando mais forte, mais incisiva, depois ela entra no rap, né? E ela faz... E ela usa música popular com rap, isso mesmo. Ela usa a MPB com rap, música popular com rap, e ela usa algumas técnicas da música popular, do canto popular, né? Como, por exemplo, o drive, né? Aquelas coisas que ela faz com a garganta, o drive, a voz de cabeça e tal, que traz mais potência estética e de protesto, né? Para a obra como um todo, né? E aí eu trago algumas questões sobre essa letra, né? É uma letra muito extensa, eu não vou ler que não vai dar tempo, tá? Mas ela tá aqui no slide, vai para vocês, no Classroom. Você concorda? Slide de novo, por favor? Oi? Aqui? Aqui, né? Já estamos nas conclusões, né? Você concorda com a afirmação do eu lírico? Cota não é esmola? Por quê? Não é? Não precisa responder, não. Só pensar, tá, aluninhos? Você conhece alguma outra política pública de afirmação da cultura afro-brasileira? Se sim, qual ou quais, né? Você percebeu o elo temático, né? O que liga esses textos uns aos outros, né? Ou elo subtemático que interliga todos esses textos
numa mesma tessitura discursiva de ordem social, histórica e política, né? Eles estão interligados. Você percebeu? O elo é o quê? É o protesto, o elo são as palavras de fogo, né? E elas vão ficando, às vezes, mais amenas e, às vezes, mais fortes, mais pesadas, mais incômodas, né? Elas são incômodas, né? Você percebeu também que, durante toda a apresentação, né, dos slides, haviam imagens como estas? Essa aqui e essa aqui? Sim ou não? Gente, estou perguntando para todo mundo agora. Sim, tinha. Essa é uma técnica utilizada pelo dominador. É a técnica da repetição, né? A repetição de elementos da sua cultura para apagar a cultura do outro, né? Você vai repetindo ali, como, por exemplo, na catequização. Para gravar bem, né? Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu coloquei isso, a constituição do próprio slide, ele traz uma técnica de colonização visual, de edição, de editoração, diagramação e design gráfico, de colonização visual que foi desenvolvida lá atrás pelo colonizador, né? Para quem trabalhou, estudou letras, com editoração, especialização em editoração, conhece algumas dessas técnicas, né? Você acredita que houve alguma intencionalidade discursiva por trás dessas atitudes? Sim, houve essa técnica de gravar, de enfiar a goela abaixo, né? Você acaba se lembrando de todas essas imagens, que elas estão presentes aí, né? Por toda a parte do slide, ó. Tá vendo? Quer dizer, você vai focar aqui na mensagem, mas você, de relance, você olha para isso que ele tira. São sempre as mesmas 3 imagens, tá? Os jesuítas usavam muito isso nos processos de catequização, né, dos índios e dos negros. Os negros, eles não catequizavam porque eles diziam que eles vinham da África e eles eram negros e tinham outras religiões que adoravam demônios, então, por isso, eles já estavam condenados ao inferno, então, eles não precisavam ser catequizados, né? Era só o índio. Isso acontecia só com o índio. Não é isso, Cida? É isso, sim. Ô, Davi, aproveitando que você me deu a palavra aí um pouquinho, quando tem uma escritora nigeriana, ela chama Chamamanda, e o outro nome eu não dou conta de falar, porque é, né, da Nigéria lá, dos grupos de lá. Ela foi estudar nos Estados Unidos e ela percebeu que aí ela foi estudar e as meninas da onde ela estava junto perguntavam para ela, mas por que você fala inglês tão fluentemente? Aí ela fala, porque meu país fala inglês. Aí ela percebeu que tinha uma história única sobre o país dela, uma história única. Então, eu lembrei disso agora, porque... E ela escreveu um livro, né? O perigo de uma história única, porque o dominador põe uma história única para passar de gerações para gerações. Né? Até se a gente não combater essa história única, vai ficar por muitos e muitos séculos ainda. Exatamente. Né? E o próprio ponto de vista da história, ciência, né? Por quem ele é contado, né? Que abordagem é feita, né? E quem é o senhor da voz que conta, que faz, que escreve esses livros, né? Inicialmente foi o europeu, né? Então, eu não sei na graduação, na especialização, nos mestrados, nos doutorados, é possível que você tenha contato com outras vertentes dessas histórias, né? Mas a gente tem que ter cuidado, sim, com esses itens que você comentou aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Gente, agora seria a hora da introdução da oficina de produção textual, mas como a gente vai ter o próximo sábado letivo temático sobre esse mesmo tema, não é, Carla, Gisele? Isso mesmo, professor José Davi. Aí a gente volta e aí faz a conclusão na parte da escrita mesmo, né? Eu trago mais algumas reflexões, ou retomo algumas coisas com eles, e a gente faz as considerações finais e a produção dos textos. Mas os slides eu já vou disponibilizar, assim que terminar aqui, eu já jogo lá no Classroom para todo mundo, ok?
Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Alguém tem alguma colocação, alguma observação a fazer? Aí um sábado muito gostoso, muito Legal, bom. né? Uhum. Estou aqui, volto, e estou ouvindo no Som Bem Alto, e dancei, e participei, muito gostoso, adoro. Sábado assim é muito bom. Parabéns A gente nem todos, vê passar, né? E agradeço demais aí a Flavinha, a Cida Muniz, todos que colaboraram, tá? Com a paciência, e a paciência, a boa vontade de todos aí, os aluninhos, né, participando, Jacó, como sempre, né, ali, tá? Daqui a pouco eu posto, vou mandar na sala de WhatsApp dos professores, e aí eles vão mandar, cada um posta nas suas turmas, e aí todo mundo vai ter acesso, tá, gente? Muito obrigado, então. É isso aí, bom final de semana para nós, né? Um beijo, parabéns, Davi. Parabéns.